Queridos, vamos lá, Apocalipse capítulo 4. Nós vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse. Hoje é a última ministração do capítulo 4. A partir da semana que vem, eu já preparei a aula hoje. Hoje de manhã eu preparei a aula. Da semana que vem vai ser do capítulo 5. Capítulo 5 é muito interessante, porque no capítulo 5, se vocês se lembram bem, lá no capítulo 6 tem a abertura do livro selado. E lá fala de cada um dos selos, o que vai acontecendo no momento em que os selos são abertos. E no capítulo 5 fala desse livro selado, e fala que João chora muito, porque no céu não havia ninguém digno de abrir esse livro, nem sequer olhar para ele. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi encontrado alguém. Aí um ancião chega para ele e diz assim: não chore, porque eis que o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno para abrir o livro. Falando de Jesus. Amém, irmãos? Então vocês vão saber que livro é esse, o que está escrito nele e o que vai acontecer. Hoje nós vamos falar no capítulo 4. Pode passar, Ricardo, os 24 anciãos. Isso, aí. Irmãos, essa ministração sobre os 24 anciãos é uma ministração lindíssima. Maravilhosa. O estudo de hoje vai ser assim maravilhoso, porque nós vamos explicar, à luz da palavra, com muitos textos bíblicos, quem são os 24 anciãos e o que eles representam, e você vai chegar aqui a um entendimento muito claro sobre a diferença que há entre a igreja que foi arrebatada, a igreja vencedora, e aqueles outros que não foram arrebatados, porque não estavam preparados, mas eles serão salvos se creem no Senhor Jesus Cristo. Mas você vai ver que há uma diferença tremenda entre os dois. Vamos começar com o capítulo 4, versículo 4. Vamos olhar aqui. Apocalipse 4 diz assim. Vamos pegar o 3, é melhor porque já vai ficar no contexto. João aqui estava vendo um trono no céu, e alguém estava sentado nesse trono. João estava lá, João foi arrebatado, estava lá no céu, e no 4:3 diz assim: aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. João viu Deus assentado no trono, porque Jesus ele aparece ali na frente depois. Versículo 4. Ao redor do qual, presta bem atenção aqui, irmãos, porque aqui tem que ser devagar, porque é muita informação, senão a gente não pega. Então ele diz assim: ao redor do qual, ao redor do quê? Ao redor do trono, aonde Deus estava sentado. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Agora vai lá para o versículo 9. Versículo 9 fala assim: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Para a gente entender, irmãos, quem é os 24 anciãos,
nós precisamos ver o contexto, nós precisamos analisar a imagem que João viu. João vê o trono de Deus. Está lá o trono e Deus assentado no trono. Então imagina um trono, né? Algo muito bonito, conforme descreve aqui. Ao redor do trono havia 24 tronos. Assentados nesses tronos, 24 anciãos. Ao redor dos tronos e dos anciãos havia 4 seres viventes, tá? Esses 4 seres viventes são querubins, são anjos, tá? Todos, eles todos estão ligados à santidade de Deus. Eles adoram a Deus noite e dia, sem cessar. Você vê aqui no versículo 8, eles dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, esses 4 seres viventes, irmãos, eles são anjos. Eles não são homens. Quando você lê aqui, você percebe claramente que eles não são homens, eles são anjos. Os 24 anciãos agora, eles não são anjos, eles são homens, tá? A palavra aqui no grego que foi usada para traduzir, e que foi traduzida por ancião, é presbúteros. Pode colocar, por favor, Ricardo, a primeira. Presbúteros ou presbuteros. Essa palavra, ela nunca foi usada na Bíblia para se referir a anjo. Muito pelo contrário, ela foi sempre usada para se referir a homens, né? Daí vem a palavra presbíteros, ou daí vem também bispo. Ela sempre foi usada para se referir a essas pessoas nas quais foi investida uma autoridade para pastorear, para cuidar, para exercer uma função pastoral. É o pastor, tá? Então, os 24 anciãos, irmãos, eles são homens. E quem são eles? Irmãos, eles são os representantes da igreja que foi arrebatada. Por que a gente descobre isso? Olha aqui no capítulo 5, versículos de 8 a 10. Olha só o que eles cantam. Capítulo 5, versículos de 8 a 10. Então, diz assim: ao recebê-lo, recebeu o quê? O livro selado. Os 4 seres viventes, olha, 4 seres viventes, são anjos. E os 24 anciãos, os 24 presbíteros, ou os 24 presbuteros, ou os 24 bispos, ou os 24 pastores. Ou seja, eles são homens lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e eles representam a igreja que foi arrebatada. Eles representam a igreja que foi arrebatada. Então, eles dizem assim: os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha o quê? Uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Se lembre que lá no capítulo 4 diz também que eles tinham coroas de ouro nas suas cabeças e estavam vestindo roupa branca. Então veja bem, os 24 anciãos, isso aqui, irmãos, é importantíssimo para a gente entender, porque o negócio vai ficar muito profundo daqui a pouco. Os 24 anciãos, então, eles têm roupas brancas. Vou explicar daqui a pouco o que significa as roupas brancas. Eles têm coroa de ouro nas suas cabeças. Vou explicar também o que significa. Eles têm uma harpa na mão. Uma harpa é um instrumento musical. E eles têm uma taça. O que tem dentro dessa taça? Dentro dessa taça tem incenso. O que é esse incenso? O texto aqui diz: são as orações dos santos. Amém, irmãos? Querido, presta atenção. Toda oração que você faz, ela vai parar no trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Todo clamor que você levanta vai parar lá no trono de Deus. Quando é do fundo do seu coração e quando você ora no nome de Jesus. Amém? Foi assim que Jesus ensinou, tá? Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo,
Quem cantava o cântico novo? Os 24 anciãos. O que diz esse cântico? O cântico diz assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Está falando de Jesus. Pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? O cântico que os 24 anciãos cantam, exaltam o Senhor Jesus pela salvação que Ele providenciou para toda a humanidade, mediante a sua morte e ressurreição. E ele diz assim: olha, e o Senhor comprou gente de toda tribo, língua e nação, de toda a terra. Então eles exaltam a Deus pela salvação. Por quê, irmãos? Porque eles foram salvos. Estão entendendo? Eles foram salvos no Senhor. Agora, vamos lá, vamos aprofundar mais o negócio. Pode colocar o próximo. Eu queria um pouquinho d'água. Você pega para mim, por favor? Água. Pode colocar o próximo? Isso. Veja bem, nós vimos aqui tronos, nós vimos coroas. E é claro que quando você fala de trono, quando você fala de coroa, de que você se lembra? Quando fala assim, trono e coroa, de que você se lembra? Rei. Você se lembra de rei. Agora veja bem, lá no comecinho do capítulo 4, quando os seres viventes, cadê? Capítulo 4, onde fala aqui que os anciãos se prostram e lançam suas coroas? Ajuda a achar aqui, irmãos, é no capítulo 4 aqui. 9? É isso, exato, obrigado, 9. Então, toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças, aquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre e lançam suas coroas diante dele, dizendo: tu és Senhor Deus nosso, és digno de receber e tal. Irmãos, eles estão diante do trono de Deus. É como se, vai ser uma comparação ridiculamente mínima com relação ao que o texto diz. É como se o trono de Deus fosse aqui e os 24 anciãos estivessem aqui, ao redor do trono. Estão entendendo? Os seres viventes, eles vêm depois. Eles estão circundando os 24 anciãos e o trono de Deus. Agora, eles estão próximos ao Senhor. Eles estão adorando o Senhor. Eles pegam as coroas que eles receberam, irmãos, e eles tiram e jogam aos pés de Jesus e adoram Jesus. Eles estão exercendo um sacerdócio. Estão entendendo? Quantos entenderam? Quantos entenderam, irmãos? O que o sacerdote fazia no tabernáculo? O sacerdote, ele fazia ali no tabernáculo todos os rituais de adoração a Deus. Hoje nós somos sacerdotes, sim ou não? Vamos ler daqui a pouco ali, ó, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Estão entendendo? Então, os 24 anciãos, olha, trono e coroa. Você lembra de rei. Essa adoração mais próxima do Senhor, você lembra do sacerdócio. Agora veja bem, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. 3, 21. Olha o que diz aqui, diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus prometeu para os irmãos, a igreja do tempo de Laodiceia, que aquele que vencesse, né, falamos muito sobre isso, quem é o vencedor, né, que não se contaminou com aquele que corrompeu a igreja naquele período, né, a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, a igreja que nós estamos vivendo. Qual é a promessa? Olha, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Os 24 anciãos estão no trono, na frente do Senhor.
Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém? Veja agora o capítulo 20, versículo 24. Irmão, nós vamos ler todos esses textos hoje, tá? Capítulo 20, versículo 3, 21. 20 e 24. Eu anotei esse texto errado. Irmãos, esquece esse texto aí, está anotado errado. Eu não sei o que aconteceu aqui. Fui digitar, digitei errado. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Porque nós estamos vendo aqui o que? Nós estamos vendo que Jesus, ele promete à igreja trono, coroa e reino. Por que nós estamos falando isso? Para mostrar que os 24 anciãos, eles representam essa igreja que recebeu essa promessa, ou seja, a igreja que foi arrebatada. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz aqui. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imarcessível coroa de glória. Olha só, falou de coroa de novo. Pedro está falando para uma igreja aqui e diz que quando o Supremo Pastor se manifestar, quem é o Supremo Pastor? Jesus. Então, nós receberemos a imperecível coroa de glória. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá, hoje você vai manusear muito a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Essa aqui é a carta à igreja de Esmirna. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Ok? Olha o capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse. Diz assim, olha. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha só, irmãos, Jesus prometendo à igreja, Jesus prometendo ao vencedor, Jesus prometendo ao crente fiel, a coroa. É o que tem os 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus. Vamos lá, pode colocar o próximo. Oi. Apocalipse 20, versículo 4, vamos ver aqui. Fala de trono? Ah, sim, é isso aí mesmo. É porque eu coloquei 20 e 24, né? E é Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Tá certo. Aqui no 24 fala de tronos, irmãos, ó. Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Olha só. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios, quando alguns irmãos da igreja de Corinto estavam levando outros irmãos na justiça, por causa de pendenga lá entre eles. Paulo dá um rala na igreja e fala assim: como é que vocês, irmãos, sendo lavados e remidos pelo sangue de Cristo, pegam uma causa e leva para um ímpio julgar? Será que vocês não têm anciãos da igreja, pessoas sábias, para julgar essa causa? Olha o rala, irmãos, que ele dá no povo, naquela igreja. Aí ele termina falando assim: irmãos, vocês não sabem, nós haveremos de julgar até os anjos. Estão entendendo? Aqui no capítulo 20, versículo 4, João viu aqueles a quem tinha sido dada autoridade para julgar. Estavam sentados em tronos, os 24 anciãos, que representa a igreja arrebatada. O número 24, esse número, irmãos, por que 24? É um número simbólico aqui.
não quer dizer que apenas 24 pessoas foram arrebatadas. Não quer dizer isso. Por que é 24? Primeiro, eles representam a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Os 12 apóstolos do Cordeiro, lembram? E as 12 tribos de Israel. 12 mais 12, 24. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, versículo de 1 a 19, vai falar sobre o sacerdócio israelita. Esse sacerdócio era dividido em 24 turnos, ou seja, aquela adoração constante. Ela não para, entendeu? Por isso o número 24. Ok? Vamos em frente. Agora vamos mudar o foco um pouquinho. Vamos lá, pode colocar o próximo. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 17. Apocalipse, capítulo 7, versículo de 9 a 17. Vamos deixar os 24 anciãos um pouco. E vamos ler esse texto aqui. Irmãos, esse texto aqui, fica atento aí comigo que eu vou ler ele todo, tá? Apocalipse 7, 9. Presta atenção. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão. Repete comigo, grande multidão. Bem forte, grande multidão. Que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, e com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, olha só, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Olha só, olha aqui para mim, que agora aqui a gente já ganhou mais informação. Tem o trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes. O que mais que fala aqui? Os anjos, olha, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Então você já vê que agora aumentou mais uma classe de seres que estavam lá. O trono, a igreja arrebatada, os seres viventes e os anjos. Quem é que estava mais perto do trono? Quem é que estava mais perto do trono, irmãos? Os 24 anciãos, a igreja arrebatada. Guarda isso, para você entender a profundidade disso aqui, tá? Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força seja ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Irmãos, olha só aqui para mim. Quando os anjos adoram o Senhor, eles falam da santidade, eles falam da glória, da força e da sabedoria. Quando os 24 anciãos adoram o Senhor, eles falam da salvação. Estão entendendo? Eles falam de salvação. Por quê? Porque são pessoas salvas. Versículo 13. Então um dos anciãos me perguntou, olha só, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. Então ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém, irmãos? Nesse texto agora, João olha uma grande multidão. Ele diz que era gente de toda tribo, povo, língua e nação da terra. Ele fala que essas pessoas estavam vestidas de branco e tinham palmas nas mãos. E eles adoravam ao Senhor pela salvação. João pergunta, quem são esses? Aí, um dos anciãos pergunta, quem são esses? Aí João fala assim, eu não sei, o senhor sabe.
Aí o ancião responde para ele: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós aqui estamos estudando o capítulo 4. Capítulo 4 é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja é arrebatada, começa a grande tribulação. Capítulo 7, a grande tribulação já começou. E o que João vê agora? Uma multidão de salvos diante do trono de Deus. Duas coisas. Primeiro, essa multidão são crentes que não foram arrebatados. Eles não foram arrebatados. De onde eles vieram? Vieram da grande tribulação. Irmãos, eles morreram na grande tribulação. E eles, é claro, foram salvos porque creram no Senhor Jesus. Por que eles não foram arrebatados? Já falamos disso em aulas anteriores. Porque não estavam prontos, porque não criam no Senhor, porque tinham uma vida completamente displicente. Quando a igreja é arrebatada e quando começa a grande tribulação, se lembram do filminho que eu mostrei aqui, né? Era assim uma ilustração de como seria de como será o arrebatamento, né? Paulo fala num abrir e fechar de olhos. Os santos que serão arrebatados, eles vão desaparecer e vão aparecer imediatamente diante do trono de Deus. Quantos assistiram esse filminho? Quantos que se lembram? A grande maioria, né? Beleza. Então, irmãos, eles são arrebatados. O que acontece aqui? Aqueles crentes entre aspas, que estavam na igreja, mas viveram uma vida displicente. Eles nunca se apegaram à oração, nunca se apegaram à adoração, eles se misturaram com o pecado, eles nunca se misturaram com a obra de Deus. O que acontece? Eles agora, irmãos, caem na real. Eles percebem. E o que vai acontecer agora, irmãos, é que essas pessoas que passaram a vida inteira numa igreja, mas nunca levaram a sério o evangelho, nunca amaram o Senhor, apesar de muitas vezes terem dito em louvor, em adoração: Senhor Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo e tal. Mas Jesus fala lá em João 14, 21, que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então esses crentes, irmãos, agora, eles se voltam com tudo para o Senhor. Irmãos, acontece um avivamento nessa igreja que fica. Muitos desses crentes, irmãos, eles de fato se convertem ao Senhor. Eles de fato se voltam para o Senhor. E o que vai acontecer também, agora que eu vou só dar uma pincelada, porque nós vamos ter assim, uma aula específica sobre isso, é o seguinte: Deus levanta 144 mil judeus de todas as tribos de Israel e sela esses 144 mil. O que esses 144 mil vão fazer? Esses 144 mil, irmãos, vão sair, isso durante a grande tribulação, eles vão sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho. São 144 mil apóstolos Paulo, para você ter uma ideia. Nesse período, irmãos, em 3 anos e meio, o evangelho vai percorrer o mundo inteiro. Milhares de pessoas vão se converter ao redor do mundo, irmãos. Amém? Amém. Porque eu não quero estar aqui para ver, irmãos. Nós queremos estar com Jesus, amém? Lucas, lá no capítulo 18, Jesus fala: olha, vigiai para que essas coisas não vos peguem de surpresa, que o vosso coração não seja tomado de libertinagem. Vocês lembram desse texto lá? E vocês possam estar em pé diante do Filho do Homem, falando do arrebatamento. Só, irmãos, o que acontece? Aceitar a Cristo depois do arrebatamento, durante a grande tribulação, é assinar uma sentença de morte. Por quê? Porque o anticristo vai matar todo mundo que não negar o nome do Senhor Jesus. Ele vai matar, decapitado. E esses 144 mil selados, um capítulo depois, um capítulo na frente, depois que fala deles, eles já aparecem diante do trono de Deus. Por quê? Porque o anticristo matou todos. Irmãos, durante a grande tribulação vai acontecer as maiores matanças que você pode imaginar na face da terra. Nós vamos ver isso lá no capítulo 6, onde fala de um anjo que saiu com uma espada na mão, e a ele foi dado o poder de tirar a vida dos homens. 1/3 da terra, dos homens da terra, morrem. Estão entendendo?
Então, irmãos, essa multidão de salvos que se vê aqui no capítulo 7, são esses crentes que se converteram durante a grande tribulação. Está muito claro ali, fala que eles vieram da grande tribulação. 7:9, olha aqui, ó, 7:14, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles não foram arrebatados, eles morreram durante a grande tribulação. Amém? Amém, irmãos? Vocês têm alguma pergunta? Então vamos em frente. Pode colocar o próximo. Não, mais um. Isso. Agora vamos voltar para os 24 anciãos e vamos ver o seguinte. Qual é a diferença entre essa multidão de crentes, aqui do capítulo 7, e os 24 anciãos que são a igreja arrebatada? Estão prontos, irmãos? Sim ou não, irmãos? Então agora vocês vão ver um negócio. Pode colocar o item 1. A multidão de salvos, ela permanece de pé. Você pode ver lá, ela estava de pé, no capítulo 7. Olha, versículo 9. Estava uma grande multidão em pé diante do trono e do Cordeiro. Os 24 anciãos estão assentados em tronos. Item número 2. A multidão, ela veste roupas brancas. Os 24 anciãos, além de roupas brancas, têm coroas de ouro em suas cabeças. O que é a roupa branca? As roupas brancas fala, irmãos, presta atenção. As roupas brancas fala de atos de justiça. O que são atos de justiça? Atos de justiça são todas as obras que nós fazemos para suprir o necessitado, para suprir aquelas pessoas que precisam, para aliviar a pobreza, para suprir um recurso, para suprir uma necessidade. Abre lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7. Esse é o texto mais lindo do livro de Apocalipse. Ele fala do casamento de Jesus com a igreja. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Amém, irmãos? Ninguém é salvo pelas boas obras. Ninguém é salvo por fazer coisas boas. Só existe um meio de uma pessoa ser salva. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém é salvo por boas obras. Para ser salvo é preciso crer no Senhor Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador. No entanto, quando você é salvo, o seu objetivo, a sua meta é se envolver com as boas obras. Então as boas obras, irmãos, as ofertas que nós fazemos para a Índia, as cestas que nós distribuímos, enfim, as roupas que nós distribuímos, enfim, aquilo que nós podemos fazer aqui para ajudar o pobre necessitado, irmãos, elas são um resultado, elas são a consequência, elas são o fruto de alguém que creu de fato e de verdade no Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Ninguém é salvo pelas obras, mas o salvo se envolve com as boas obras. Lá em Tiago
Tiago fala assim, que a fé sem obras é morta. Ou seja, as obras elas mostram que a minha fé é viva e atuante. Estão entendendo? Então é isso que significa as roupas brancas. Tanto a multidão tem, quanto os 24 anciãos têm. Agora, os 24 anciãos têm coroas de ouro em suas cabeças. Vamos para Apocalipse 2, 26 e 28, porque nós agora vamos falar especificamente da coroa. O que é essa coroa? A coroa fala de um galardão. A coroa fala de reino, a coroa fala de herança, a coroa fala de autoridade para reinar. Apocalipse 2, 26. Fala assim, 2:26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o final, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os 24 anciãos têm coroas, a multidão de salvos não tem as coroas. Mateus capítulo 25, ou seja, Mateus capítulo 25, versículo 34. Vamos lá. Ou seja, irmãos, aquela multidão, ela foi salva? Foi, mas ela não herdou o reino, ela não herdou o trono, ela não herdou o galardão que a igreja arrebatada herdou. Mateus 25, 34. Agora, irmãos, esses textos aqui, eles começam a fazer muito sentido. 25, 34, 36. Olha só. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino. Olha, está falando de reino aqui, que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Por quê? Olha aqui para mim, irmãos. Por que que a esses o Senhor vai dar o reino? O reino aqui está com R maiúsculo. Aqui está falando sobre autoridade para governar as nações, tá? Lembra da coroa do ancião. Por quê? Olha o 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. Então o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, olha aqui, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém, querido? Amém. Lucas capítulo 19, essa daqui é fantástica. Lucas 19, 11. Lucas 19, 11. Fala assim, olha: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 de seus servos e lhe deu 10 minas. Repete comigo: 10 minas. Aqui na minha Bíblia tem um comentário dizendo assim, isto é, falando de minas, né? Cerca de meio quilo de prata, ou seja, o salário de 3 meses de um trabalhador braçal. Então chamou os 10 servos e lhe deu 10 minas, e disse: façam esse dinheiro render até minha volta. Mas os seus súditos odiavam
por isso enviaram uma delegação. Aqui pode passar para o 15. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. A tua mina rendeu outras 10. Quer dizer, ele tinha recebido 10 e fez multiplicar em mais 10. 17. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Olha só, irmãos, o primeiro rendeu 10 vezes, mas o segundo rendeu só 5 vezes mais. Olha, o seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Irmãos, olha aqui para mim. Veja que, quando esse servo recebeu uma mina, ele ficou com medo, porque ele sabia que o Senhor era muito enérgico. Então ele ficou com medo de perder aquela mina. A mina aqui, irmãos, fala de dons, fala de talentos, fala de ministérios, fala de obras do reino de Deus que devem ser feitas. E ele ficou com medo. O que ele fez? Ele escondeu a mina, guardou, deixou lá quieto. Quando o Senhor veio acertar as contas, ele pegou a mina e devolveu. Quer dizer, ele não deu prejuízo, mas o Senhor já começa a chamar ele de servo mau. Na outra versão fala assim: servo mau e negligente. Olha aqui, você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Irmãos, olha aqui. Você vê que o texto é muito claro, porque ele fala assim: olha, você que dobrou, né? Ele recebeu 10, você dobrou, mais 10. Você governe sobre 10 cidades. O outro recebeu 5. Ele entregou as 5 que ele recebeu e mais 5, ele dobrou também. Aí o Senhor falou assim: governe sobre 5 cidades. Mas aquele que recebeu 1, ele devolveu a 1 que ele recebeu, mas ele não dobrou. Ou seja, irmãos, ele foi negligente diante da comissão que foi dada para ele, diante do chamado que foi dado para ele. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém? E o Senhor não aceitou. Ele falou assim: tira a que ele tem e dê o que tem 10. E em outros textos, essa mesma parábola, esse servo negligente, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre. Irmãos, presta atenção. A nós foi dado dons, ministérios, visões de obras para serem feitas. Estão entendendo? O que importa é que você cumpra fielmente o seu chamado e trabalhe dentro daquilo que o Senhor deu a você para você fazer. É isso que importa. Repara que quem tinha 10 e quem tinha 5, por que ele recebeu 10? Por causa da capacidade que ele tinha. E por que o outro recebeu 5? Por causa da capacidade que ele tinha. Ou seja, a cada um de nós, irmãos, foi dado conforme a nossa capacidade. Deus respeita as nossas capacidades. Deus respeita as nossas limitações. O que Deus não tolera? Ele não tolera a negligência em cima daquilo que te foi dado. Não importa se a um irmão qualquer foi dado o dobro do que foi dado a mim. Um é pastor de 5.000 ovelhas.
O outro é pastor de 20 ovelhas. Querido, isso não é um problema. Por quê? Quem tem 5.000 vai cuidar das 5.000. Quem tem 20 vai cuidar das 20. No dia de receber o reino, no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo, que nós falamos aqui na última aula, ali, irmãos, Deus vai dar a recompensa. O que importa não é a quantidade que você faz, o que importa é você ser chamado, você ser fiel no chamado que Deus te deu. Estão entendendo? É isso que importa. Agora, aquele servo que recebeu só uma, irmãos, ele foi negligente. Ele escondeu. Irmãos, olha aqui para mim. Tem tanta gente escondendo talento, escondendo dom, escondendo ministério. Irmãos, sabe da obra que tem que ser feita, sabe da necessidade, já ouviu falar muitas vezes, irmãos, e não se envolve. Não se envolve localmente com a igreja local, com as necessidades da igreja, não se envolve lá fora. Servo negligente. Estão entendendo? Por que que os 24 anciãos têm coroas? Porque a eles foi dado o reino. Por que que a multidão de salvos não tem? Porque eles foram salvos, vida eterna, e o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, mas eles não recebem autoridade para reinar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Oi. Aí, tá vendo? Toda obra, irmãos, toda obra que nós fazemos, ela tem um objetivo: a salvação de almas. Esse é o único objetivo, salvação de almas. Agora, como que você vai pregar o evangelho para uma pessoa que não tem o que comer dentro de casa, que está doente, que está passando necessidade? Você chega lá, você ora, fala de Jesus, você levanta a mão, abençoa, expulsa os demônios da casa, vira as costas e vai embora. Aí eu te pergunto, vai comer o quê? Estão entendendo? É por isso que Tiago fala, a fé sem obras, ela é morta. Não é só isso que tem que fazer, não. Tem que fazer isso, é claro que tem, mas tem que suprir as necessidades dela. Amém, irmãos? Por último, o 3. Oi. É só uma ilustração, porque quando você pega essa mesma parábola, em outros textos, ele fala de outras coisas, ele não fala de dinheiro ali, ele fala de outras coisas. Os juros ali é o seguinte, significa que você pegou o seu ministério e usou o seu ministério para aumentar no reino de Deus, entendeu? Para ganhar almas, entendeu? Cada um de nós, irmãos, tem um dom incrível dado por Deus dentro de si, cada um de nós. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com esse dom? Estão entendendo? O que nós estamos fazendo com esse dom? Amém? 3. A multidão tem palmas nas mãos. Nós vimos lá no texto. Os 24 anciãos têm harpas e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações. Quando fala de harpa, o que você lembra? Vamos lá? Oi? Cânticos. Quem mais? Louvor. Quem mais? Adoração. Quem mais? De harpa. Sabe o que eu me lembro de harpa? Davi. Davi foi o maior adorador que está registrado na Bíblia. Irmãos, por que os 24 anciãos têm harpas? Pessoas ligadas à adoração. São adoradores. E eles não são adoradores porque foram para o céu. Eles eram adoradores quando estavam na terra. Por isso que quando foram para o céu, eles continuam como adoradores. Estão entendendo, irmãos? Olha que coisa linda. Não, quando eu for para o céu, eu vou adorar e adorar, adorar. Ó, não vai. Não adora aqui, não vai adorar lá. A harpa você ganha aqui. Estão entendendo? Por que eles têm taças de ouro cheias de oração nas mãos? Por quê?
Por quê? Porque são pessoas que tiveram uma vida de oração. Estão entendendo? São pessoas ligadas com a oração. Por isso que a eles foi dado segurar as taças de ouro com a oração dos santos. Eles sabem muito bem o que é aquilo dali, porque eles foram pessoas completamente ligadas à adoração. E a multidão de salvos, o que eles têm nas mãos? Apenas palmas. Palmas fala de celebração, celebrar o Senhor. Irmãos, a posição da igreja arrebatada é infinitamente superior à posição daqueles crentes que serão salvos. Glória a Deus pela salvação. Porque se não for salvação, é morte eterna, é lago de fogo e enxofre. Nós vamos ver aqui, lá em Apocalipse, no capítulo 20, vai falar sobre isso. É muito triste. Mas hoje, irmãos, todos nós somos chamados para conquistar a condição de igreja vencedora, para conquistar a condição dos 24 anciãos. Todos nós somos chamados. Amém? Qual é a sua escolha? Eu já fiz a minha escolha. Amém, querido? Amém. Perguntas? Oi. Sim. Se você morreu antes, não, né? Não. Glória a Deus. Glória a Deus, morrer antes da grande tribulação. Entre morrer antes e morrer durante, eu acho que eu prefiro morrer antes. Ficar sob o governo do anticristo, irmão, vocês vão ficar impressionados quando a gente for falar do governo do anticristo. Meu Deus. Pois não? Pode perguntar. Se pode? Claro que pode. Henrique, tenho vários textos anotados aqui, vários. Aqui no final eu te passo. Estão todos anotados aqui. Aliás, irmãos, vamos fazer o seguinte. Deixa eu passar esses textos agora para todo mundo, quem estiver anotando. Textos que falam que você pode perder a salvação. Espera aí que eu acho aqui, só tenha paciência comigo. Isso aqui é muito importante. Retenha a tua coroa para ninguém tome o que você tem. Retenha a tua coroa para que ninguém tome, é isso, né? Isso aí fala de galardão, né? Não está falando especificamente da salvação, mas está falando de galardão. Espera aí que eu acho. Oi. Até o que ele tem será tirado. E na outra parábola ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Foi negligente com o que recebeu do Senhor e ainda perdeu a salvação dele. Espera aí que eu vou achar aqui. Karma. Meditações e estudos.